Genivaldo tinha 85 anos e ainda conseguia me fazer chorar sem levantar a voz. Naquele domingo de março, ele olhou para mim por cima dos óculos de leitura, limpou a boca no guardanapo que eu tinha passado de manhã e disse a frase que mudou tudo. Antônia, decidimos vender a casa mês que vem. Você vai ter que procurar um quartinho por aí. Já te sustentei por 63 anos. O erro já saiu caro demais. Erro. Ele me chamou de erro na frente de todo mundo. Na frente da minha mãe, que baixou os olhos para o prato. Na frente dos meus meios-irmãos, Cíntia e Roberto, que riram. Na frente da Júlia, minha sobrinha neta de 19 anos, única pessoa naquela mesa que me olhava como gente. Deixei cair a travessa de vidro. O barulho do pirex estilhaçando no piso da cozinha cortou o riso deles. Me abaixei para juntar os cacos e ninguém se mexeu para ajudar. Ninguém nunca se mexia. Comenta aí de que cidade você tá vendo isso. Mas deixa eu voltar pro começo dessa história, porque você precisa entender como eu cheguei ali. Como uma mulher de 63 anos, lúcida, saudável, acabou morando de favor na casa do padrasto, servindo comida na mesa como se fosse empregada não remunerada da própria família. Meu pai biológico morreu quando eu tinha 5 anos. Acidente de caminhão na Dutra, em 1967. Lembro dele como flashes. Cheiro de óleo diesel no macacão. Mãos grandes me jogando para cima, risada alta. Minha mãe Eunice ficou viúva aos 28. Comigo pequenininha, sem profissão, sem casa própria. 3 anos depois ela conheceu o Genivaldo numa missa de 7º dia. Ele era viúvo também. Tinha 40 e poucos, dono de uma loja de ferragens no centro de Campinas. Homem sério, trabalhador, católico. Minha mãe achou que tinha achado a salvação. Casaram rápido. Eu tinha 8 anos e fui morar na casa dele. Desde o começo, ele deixou claro que eu era um bônus indesejado no pacote. Casei com sua mãe, não com você, dizia quando eu pedia alguma coisa. Mesada? Nem pensar. Roupa nova? Só quando a Cíntia enjoava das dela e passava para mim. Material escolar? O básico, nada de luxo. Mas eu era boa aluna, sabe? Adorava estudar. Matemática, português, história. Tirava nota boa em tudo. Sonhava em fazer faculdade de direito. Queria ser advogada, defender gente como eu, gente sem voz. Quando eu tinha 17 anos, ganhei uma bolsa parcial numa faculdade particular. Só precisava de R$ 1.200 por semestre para cobrir a diferença. R$ 1.200. Em 1979, isso não era nada para quem tinha loja de ferragens. Juntei coragem e pedi para o Genivaldo na hora do jantar. Tinha até preparado um discurso, como eu ia me formar, arrumar emprego bom, ajudar em casa. Ele nem deixou eu terminar. Faculdade? Pra quê? Lugar de moça é em casa, aprendendo a cuidar de marido e filho. Você já dá trabalho demais, Antônia. Não vou gastar dinheiro com essa bobagem. Assunto encerrado. Olhei para minha mãe. Ela estava cortando a carne do Roberto, meu meio-irmão de 4 anos, e fingiu que não ouviu. Naquela noite eu chorei até dormir, e na segunda-feira, em vez de ir fazer a matrícula, fui ajudar minha mãe a lavar roupa. Passaram-se os anos. A Cíntia fez administração. O Roberto fez engenharia. Ambos pagos integralmente pelo Genivaldo, que adorava contar para os conhecidos da igreja que tinha 2 filhos formados. Quando perguntavam de mim, ele dizia: "Ah, a Antônia não quis estudar, preferiu ficar em casa ajudando a mãe." Ajudando. Que palavra bonita para esconder a verdade. Eu era a empregada. Acordava às 5 da manhã para fazer o café. Lavava, passava, cozinhava, limpava. Cuidei da minha mãe quando ela teve pneumonia. Cuidei do Genivaldo quando ele operou a próstata. Cuidei dos netos da Cíntia quando ela precisava viajar. E nunca recebi um centavo. Você mora aqui de graça, come da nossa comida, usa nossa luz, nossa água, dizia o Genivaldo. Isso é sua contribuição. Tentei arrumar emprego algumas vezes, faxina, cozinheira, qualquer coisa. Mas o Genivaldo sempre arrumava um jeito de me sabotar. Marcava médico justamente no dia da entrevista. Inventava que minha mãe estava passando mal.
Uma vez ele ligou direto para a dona da casa onde eu ia trabalhar e disse que eu tinha problemas mentais. Fiquei sabendo depois, pela vizinha. Você não pode me abandonar. Minha mãe choramingava quando eu insistia. Eu preciso de você aqui. Quem vai cuidar de mim se você sair? E eu ficava. Porque era minha mãe, né? Porque eu não tinha para onde ir. Porque aos poucos fui acreditando no que eles diziam, que eu era um peso, uma obrigação, um erro que precisava ser tolerado. Os anos foram passando. 30, 40, 50 anos. Virei a tia solteirona, a irmã fracassada, a filha que não deu em nada. Morava num quartinho de fundos, do lado da lavanderia. Minhas roupas eram doações da Cíntia. Meus óculos eram do postinho de saúde, com aquela armação horrível de acrílico. Meu único luxo era comprar jornal velho do vizinho por 50 centavos e ler as notícias atrasadas. O Genivaldo me dava R$ 200 por mês, para seus remédios e suas coisinhas, dizia, como se fosse generosidade. Como se R$ 200 pagassem 40 anos de trabalho escravo. Mas sabe o que doía mais? Não era a pobreza. Não eram as roupas velhas ou os óculos remendados com durex. Era o desprezo. Era ouvir a Cíntia falar pro filho dela. Viu, amor? Estuda direitinho, senão você acaba igual a tia Antônia, que não serve pra nada. Era ver o Roberto contar pros amigos rindo. Lá em casa, a gente tem uma agregada, tipo uma empregada, mas sem salário. Era minha própria mãe, aos 82 anos, me chamando de Toinha na frente de visita e mandando: Toinha, traz café pras minhas amigas e capricha no bolo dessa vez, viu? Da outra vez ficou seco. Eu tinha me tornado invisível. Útil, mas invisível. Um móvel velho que ninguém tinha coragem de jogar fora, mas que todo mundo fingia não ver. Até aquele domingo de março de 2026. A Júlia tinha chegado com a carta da faculdade. Aprovada em medicina na PUC de Campinas. Primeira colocada na ampla concorrência. A menina tinha estudado feito louca no cursinho, acordava comigo às 5 da manhã para revisar, dormia meia-noite com o livro aberto no colo. Ela merecia aquilo. Vô, ela chamou o Genivaldo com aquele jeito doce dela. O senhor acha que pode me ajudar só com a matrícula? São R$ 3.500. Eu prometo que arrumo um estágio logo e pago o resto do curso trabalhando. O silêncio que caiu naquela sala de jantar foi pesado. A Cíntia parou de comer, o garfo no ar. O Roberto largou o celular. O Genivaldo limpou a boca devagar, dobrou o guardanapo e olhou para Júlia como quem olha para uma barata no pão. Júlia, ele disse com aquela voz de quem explica algo óbvio. Faculdade de medicina é para gente diferenciada, para gente que tem estrutura familiar, educação de berço, pedigree, não é para qualquer um. Mas vô, eu passei em primeiro lugar. Passar é uma coisa, ter condições de frequentar é outra. Ele tomou um gole de suco de laranja que eu tinha espremido de manhã. Você sabe que sua família, do lado da sua mãe, não tem a mesma origem que a gente. Seria constrangedor você no meio de filhos de médico, de empresário, de gente fina. Você ia se sentir deslocada. A Júlia ficou branca. Ela era filha de uma prima distante da família que tinha morrido de câncer 3 anos atrás. O pai tinha sumido no mundo. Eu tinha acolhido a menina, criado ela no meu quartinho de fundos, ensinado ela a estudar com os jornais velhos que eu lia. Ela era mais filha minha que sobrinha neta. Genivaldo, eu comecei, mas a Cíntia me cortou. Ai, Antônia, pelo amor de Deus, você que pôs essas ideias na cabeça da menina, né? Fica enchendo a cabeça dela com esses sonhos impossíveis. Ela olhou para Júlia. Querida, seu avô tem razão. Medicina exige dedicação total. Como você vai estudar e trabalhar? Vai reprovar? Vai desperdiçar dinheiro? É melhor você fazer um técnico de enfermagem, algo mais adequado ao seu nível. Adequado ao nível dela? Eu repeti, e minha voz saiu mais alta que eu queria. A menina passou em primeiro lugar. Primeiro lugar entre a gentalha da escola pública, o Roberto falou, sem tirar os olhos do celular. Vamos ser sinceros aqui. Júlia, você é uma boa menina, mas não tem a menor condição de bancar uma federal particular. Papai não vai gastar dinheiro com isso.
Ele já tem os netos dele para cuidar. Ele apontou com a cabeça para os 2 filhos louros da Cíntia que estavam vendo desenho na TV. Os netos de sangue bom, a Cíntia completou e sorriu para mim. Aquele sorriso que ela usava desde pequena quando queria me machucar. Não quem veio do mesmo sangue, inferior da Antônia. Júlia se levantou da mesa. Ela tinha lágrimas nos olhos, mas não chorou na frente deles. Com licença, disse, e foi pro quarto. Eu olhei para minha mãe. Ela estava comendo o purê de batata que eu tinha feito, olhando para baixo. 58 anos sendo mãe dela. 58 anos esperando que uma vez só, ela ficasse do meu lado. Mãe, eu chamei. Ela limpou a boca e disse baixinho. Antônia, não começa. Seu padrasto tem razão. A gente não pode ficar bancando todo mundo. Bancando todo mundo? Eu senti uma coisa subindo pela garganta. Uma raiva velha, guardada, azeda. Eu moro aqui há 55 anos. Trabalho nesta casa de graça há 40 anos. Criei essa menina nos últimos 3 anos sem pedir um centavo a mais. E vocês não podem ajudar ela com R$ 3.500? Ah, começou. A Cíntia revirou os olhos. A coitadinha, a mártir da família. Antônia, você mora aqui de favor. Consome luz, água, comida. Papai te dá R$ 200 por mês. Você devia era agradecer, não ficar fazendo exigências. R$ 200, eu repeti. Por 40 anos de trabalho. Deixa eu fazer a conta aqui. Peguei o guardanapo e a caneta que o Genivaldo usava para fazer palavras cruzadas. 40 anos, 12 meses por ano, 480 meses. Se eu ganhasse um salário mínimo, hoje uns R$ 1.400, daria R$ 672.000. O silêncio voltou. Mas eu nunca ganhei salário mínimo, né? Ganhei R$ 200 por mês, R$ 96.000 em 40 anos. Olhei para o Genivaldo. O senhor comprou sua caminhonete por 120 mil no ano passado. Uma caminhonete vale mais que 40 anos da minha vida. Antônia! Minha mãe bateu a mão na mesa. Para com isso, você está sendo mal agradecida. Mal agradecida. Eu ri. Foi uma risada estranha que saiu torta. Eu não pedi para morar aqui. Eu tinha 8 anos quando a senhora casou com ele. Eu não escolhi nada. E eu também não escolhi ficar viúva aos 28, ela gritou. E de repente ela estava chorando. Aquele choro de velha que ela usava quando queria me culpar por tudo. Eu fiz o melhor que pude. Casei de novo para te dar um lar, uma família. A senhora casou de novo para ter segurança financeira, eu disse, e a minha voz saiu fria, gelada. Eu entendo, mas não me culpa por ter sido criança quando a senhora tomou essa decisão. Genivaldo bateu a mão na mesa. Os copos tremeram. Chega! Ele se levantou. 85 anos, mas ainda imponente, alto, largo. Eu não vou tolerar essa falta de respeito na minha casa. Antônia, eu e sua mãe tomamos uma decisão. A gente vai vender esta casa mês que vem. O chão sumiu debaixo dos meus pés. A gente vai comprar um apartamento menor só para nós 2, mais prático. A Cíntia e o Roberto vão ficar com a parte deles da venda. E você... Ele me olhou como quem olha para um cachorro velho demais para dar conta dos ratos. Você vai ter que se virar. Arrumar um quartinho para alugar. Tem pensão para idoso por aí. Já te sustentei por 63 anos. O erro já saiu caro demais. Acabou a mamata. Erro. A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Erro, erro, erro. Quanto tempo eu tenho? Eu perguntei. 30 dias a partir de amanhã. A imobiliária já está cuidando de tudo. Eu olhei em volta. Aquela sala onde eu tinha passado a maior parte da minha vida. O sofá que eu tinha reformado 3 vezes. A cortina que eu tinha costurado. O piso que eu tinha encerado todo sábado por décadas. A cristaleira cheia de copos de cristal que eu lavava um por um com cuidado. Nada daquilo era meu. Nunca tinha sido. Tudo bem, eu disse. Eles ficaram surpresos com a calma na minha voz. Eu mesma fiquei surpresa. Vou arrumar minhas coisas, com licença. Fui pro meu quartinho. As pernas tremendo, o coração batendo tão alto que doía no peito.
Sentei na caminha estreita. Olhei para os meus pertences. Tudo que eu tinha no mundo cabia em 2 malas pequenas. Roupas velhas, 3 livros que eu tinha comprado num sebo. Uma foto da minha primeira comunhão. Meu terço. O rádio pequeno que a Júlia tinha me dado no Natal. Era isso. 63 anos de vida cabiam em 2 malas. Foi quando eu vi a caixa de sapato em cima do armário. Aquela caixa velha, de papelão descolorido, que eu guardava desde sempre. Nem lembrava mais direito o que tinha lá dentro. Subi na cadeira, peguei ela, sentei na cama. Abri devagar. Tinha coisas do meu pai. A foto 3x4 dele de carteira de motorista. Uma medalha de São Cristóvão que ele usava no caminhão. Um lenço vermelho. E um envelope amarelado, com o timbre do Banco do Brasil, endereçado para mim. Minha mão tremeu quando peguei o envelope. Tava aberto. Alguém tinha aberto. Tirei o papel de dentro. Era uma carta datada de outubro de 1979, mês que eu fiz 18 anos. Prezada Senhora Antônia Maria dos Santos, vimos por meio desta informar que o Fundo de Investimento em Ações ao Portador, número 05478219, aberto em seu nome em 15 de março de 1965 pelo senhor João Batista dos Santos, CPF XXX 26XX20, atingiu sua data de maturidade. O valor inicial depositado foi de R$1.500 mil, R$1.500.000. Com as correções monetárias, dividendos reinvestidos e conversões de moeda, plano cruzado, plano Collor, plano real, o montante atualizado até a presente data corresponde a... Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia ler. Pulei para o fim da carta. Sendo assim, solicitamos que Vessa compareça a qualquer agência do Banco do Brasil munida de documentos pessoais para realizar o resgate ou decidir sobre a administração do referido fundo. Atenciosamente, Gerência de Investimentos, Banco do Brasil. Virei o envelope. Tinha um carimbo do correio. Data: 28 de outubro de 1979. Olhei de novo para a carta. Tinha marcas de dobras. Alguém tinha lido. Alguém tinha aberto essa carta 47 anos atrás e não tinha me entregue. Meu pai tinha deixado dinheiro para mim. Dinheiro que ficou guardado, rendendo, esperando eu completar 18 anos. E alguém escondeu. Revirei a caixa. No fundo falso de papelão, achei outra carta. Essa manuscrita, com a letra torta do meu pai. Minha filha querida, se você tá lendo isso, é porque eu não tô mais aí para ver você crescer. Isso dói mais do que eu consigo escrever. Eu não sou homem de estudo, mas trabalhei honesto a vida toda. Juntei cada tostão que consegui. Quando você nasceu, eu prometi que ia te dar o que eu nunca tive. Chance de ser alguém, de estudar, de não precisar quebrar as costas feito eu. Botei esse dinheiro num investimento que o gerente do banco me explicou. Disse que ia render bem, que quando você fizesse 18 anos ia dar para pagar uma faculdade boa, te ajudar a começar a vida. Eu sei que não vai ser muito, mas é feito com amor de pai. Com orgulho de ter uma filha esperta feito você. Estuda bastante, minha pequena. Seja feliz, seja livre, seja tudo o que eu não pude ser. Seu pai que te ama, João Batista. As lágrimas caíram na folha, borrando a tinta antiga. Meu pai que eu mal lembrava. Meu pai que morreu quando eu tinha 5 anos, tinha deixado dinheiro para eu estudar. E alguém roubou isso de mim. Olhei para o envelope do banco de novo. Endereçado para mim. Aberto. Escondido numa caixa que ficou 47 anos em cima do meu armário, num quarto que ninguém entrava, numa casa onde eu era tolerada, mas nunca bem-vinda. Quem tinha escondido? Quem? Levantei da cama. Guardei os papéis dentro da blusa. Saí do quarto. A casa estava silenciosa. Eles tinham ido para a sala ver televisão. Ouvi a voz do William Bonner no Jornal Nacional. Fui até a cozinha. Abri a gaveta onde a minha mãe guardava documentos antigos. Procurei. Achei a pasta com papéis velhos, certidões, escrituras antigas, fotos. E lá, no meio de tudo, achei uma cópia da mesma carta do banco e um recibo. Um recibo de 1979, assinado pelo Genivaldo, tentando sacar o dinheiro. Negado. Motivo:
Apenas titular pode movimentar. Necessária a presença de Antônia Maria dos Santos com documento. Ele tinha tentado roubar. Não tinha conseguido porque o fundo estava no meu nome, no meu CPF. Então ele fez algo pior. Ele me escondeu a carta. Me escondeu a chance. Me fez de empregada por 47 anos, enquanto o dinheiro do meu pai ficava lá, parado, rendendo, esperando eu resgatar. Guardei tudo dentro da blusa de novo. Voltei para o quarto. Fechei a porta. Sentei na cama. E pela primeira vez em 63 anos, eu não chorei de tristeza. Eu chorei de raiva. De uma raiva tão grande, tão funda, tão velha que queimava. Na segunda-feira de manhã, fiz o café como sempre. Servi o Genivaldo, a minha mãe, a Cíntia, que tinha dormido lá. Lavei a louça, passei a roupa. Às 9 horas, quando todo mundo saiu, peguei minha bolsa velha de feira e os documentos. Peguei o ônibus até o centro de Campinas. Desci na frente da agência central do Banco do Brasil. Aquele prédio enorme, de vidro espelhado. Nunca tinha entrado ali. Bancos eram lugares para gente com dinheiro. Gente como eu usava lotérica. Mas entrei. Com a carta amarelada na mão. Com a identidade velha. Com as mãos tremendo. A moça da recepção olhou para mim com aquele olhar que eu conhecia bem. O olhar que via uma velhinha pobre, provavelmente perdida. Pois não? Eu preciso falar com um gerente, eu disse. É sobre um resgate. De 1979. Ela piscou. Um resgate de quando? 1979. Eu tenho a carta aqui. Mostrei o envelope amarelado. Ela leu. Chamou outra funcionária. Chamaram um rapaz de terno. Ele me levou para uma sala. A senhora tem mais algum documento desse fundo? Mostrei tudo. A carta do banco. A carta do meu pai. O recibo da tentativa de saque do Genivaldo. O rapaz ficou meia hora digitando no computador, fazendo ligações. A cada minuto que passava, ele ficava mais sério. Dona Antônia, ele disse finalmente, a senhora precisa falar com o Dr. Henrique. Ele é o gerente de investimentos especiais. Um momento. Veio um senhor de uns 60 anos, grisalho, óculos de grau. Ele sentou na minha frente, leu todos os documentos, digitou no computador. Ficou em silêncio por muito tempo. Quando ele olhou para mim, tinha uma expressão estranha no rosto. Dona Antônia, ele disse devagar, a senhora sabe o que é rendimento composto? Não, senhor. É quando o dinheiro rende juros, e esses juros rendem mais juros, e vai crescendo, crescendo, como uma bola de neve. Sim, senhor. O fundo que seu pai abriu em 1965 era em ações da Petrobras e da Vale. Na época, eram empresas estatais, mas elas se valorizaram muito ao longo dos anos, muito mesmo. Ele respirou fundo. Dona Antônia, esse dinheiro ficou parado, rendendo, por 47 anos. Passou por todos os planos econômicos. Sobreviveu ao Collor, que confiscou poupanças, porque era um fundo blindado. Converteu para real em 1994 e continuou rendendo. Quanto tem? Eu perguntei. Minha voz saiu num fio. Ele virou o monitor do computador para mim. Eu vi o número. Li uma vez. Li de novo. Contei os zeros. 8.537.419 reais. 8.537.419 reais. O consultório do Dr. Henrique começou a rodar. Segurei na mesa. A senhora tá bem? Quer uma água? Eu não conseguia falar. Olhava para o número, para aqueles zeros, para aquele 8 na frente. Isso é meu? Consegui perguntar. Sim, senhora, inteiramente seu. Tá no seu CPF desde 1965. Seu pai depositou o equivalente a uns 50 mil reais da época. Era muito dinheiro, e ele escolheu bem onde investir. As ações se valorizaram 200, 300 vezes. Alguns ativos viraram 400 vezes o valor inicial. 8.500.000 reais. Eu, que ganhava R$ 200 por mês para remédios. Eu, que usava roupa doada. Eu, que achava que morrer na rua era meu destino. O que eu faço? Perguntei. A senhora pode resgatar tudo, ou deixar investido e retirar mensalmente. Ou parte resgate, parte mantém.
O que a senhora decidir. Ele se inclinou para a frente. Dona Antônia, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. A senhora não sabia desse dinheiro? Não, senhor. Achei a carta escondida ontem. Alguém abriu ela em 79 e não me entregou. Ele olhou para o recibo assinado pelo Genivaldo. Sua expressão endureceu. Entendo. Ele juntou os papéis. Dona Antônia, vou ser direto com a senhora. Isso aqui é crime. Apropriação indébita, ocultação de patrimônio. Se a senhora quiser, pode processar quem fez isso. Eu quero algo antes disso, eu disse. E minha voz saiu firme pela primeira vez em 63 anos. Quero um bom advogado, o melhor que tiver em Campinas. Pode me indicar alguém? Ele sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas tinha respeito nele. Posso sim, senhora. O Dr. Siqueira tinha um escritório no 10º andar de um prédio comercial na Avenida Francisco Glicério. Carpete grosso, quadros nas paredes, secretária que ofereceu café em xícara de porcelana. Ele devia ter uns 50 e poucos anos, terno azul marinho, pasta de couro legítimo em cima da mesa. Quando o Dr. Henrique ligou para marcar a consulta, ele disse que era urgente, que era um caso de ocultação de herança. O advogado me recebeu no mesmo dia. Contei tudo. Desde o começo. Desde meu pai morrendo quando eu tinha 5. O casamento da minha mãe com o Genivaldo. Os 55 anos morando de favor. A carta escondida. O recibo da tentativa de saque. Os 8.500.000 esperando por mim desde 79. Ele não interrompeu uma vez. Só anotava de vez em quando numa pasta amarela. Quando terminei, ele ficou uns minutos em silêncio, lendo as anotações. Dona Antônia, ele disse, tirando os óculos, esse é um dos casos mais revoltantes que já vi na minha carreira. E olha que eu atendo há 28 anos. O senhor acha que dá para fazer alguma coisa? Dá para fazer muita coisa? Ele abriu uma gaveta, tirou um bloco novo. Primeiro, criminalmente, temos ocultação de documento, apropriação indébita tentada, trabalho análogo à escravidão se a gente quiser forçar a barra. Segundo, civilmente, a senhora pode pedir reparação por danos morais e materiais. 47 anos de vida roubada, isso não tem preço. Eu não quero dinheiro deles, eu disse rápido. Eles não têm dinheiro que pague. Eu quero... Parei. Porque eu não sabia o que queria. Vingança? Justiça? Que eles sentissem uma fração do que eu senti? A senhora quer o quê? Ele perguntou gentil. Quero que eles percam tudo, eu disse. E me assustei com a frieza na minha voz. Quero que eles sintam o que é não ter nada, não ter para onde ir. Quero que eles entendam o que fizeram comigo. Ele assentiu devagar. Entendo e respeito. Mas para isso a gente precisa ser estratégico. Não adianta a senhora chegar lá amanhã e jogar tudo na cara deles. Eles vão tentar se proteger, esconder patrimônio, inventar desculpas. O que o senhor sugere? Sugere que a gente monte um plano. Primeiro, a senhora resgata o dinheiro em silêncio absoluto. Não conta para ninguém. Continua vivendo lá como se nada tivesse mudado. Enquanto isso, eu investigo o patrimônio deles. Vejo onde eles são vulneráveis. Vulneráveis como? Dívidas. Bens em nome de terceiros. Garantias. Quando a gente conhece a situação financeira real de alguém, fica mais fácil apertar onde dói. Ele se inclinou para frente. Dona Antônia, a senhora me disse que eles decidiram vender a casa. Por quê? Só para comprar um apartamento menor ou porque precisam do dinheiro? Pensei. Não sei, mas a Cíntia anda reclamando de dívidas. E o Roberto largou o emprego de engenheiro faz uns 2 anos, disse que ia empreender, mas nunca vi negócio nenhum dar certo. Ótimo. Isso é informação valiosa, ele anotou. Vou contratar um investigador, discreto, para levantar a real situação financeira da família. Aposto que tem surpresas aí. E enquanto isso a senhora vive a vida dela. Normal, não muda nada. Não compra roupa nova, não sai gastando, finge que está procurando quartinho para alugar. Deixa eles acharem que ganharam. Eu mordi o lábio. Vou ter que continuar servindo café para eles? Lavando roupa do Genivaldo?
Depois de saber que ele me roubou 47 anos? Vai, e cada café que a senhora servir, cada roupa que lavar, vai ser uma peça a mais no tabuleiro. Ele sorriu. Um sorriso afiado. Vingança é um prato que se come frio, Dona Antônia. A senhora esperou 63 anos. Aguenta mais uns meses? Respirei fundo. Aguento. Então vamos trabalhar. Saí do escritório com um contrato de honorários assinado e um plano. 3 dias depois, resgatei metade do dinheiro. 4.200.000. O resto ficou aplicado, rendendo. O Dr. Henrique me ajudou a abrir conta num banco digital, essas coisas modernas que a Júlia vivia falando. Dinheiro invisível. Ninguém receberia extrato em casa. Ninguém saberia. Voltei para casa naquela tarde com as mesmas roupas velhas, a mesma bolsa surrada, o mesmo jeito cansado. Guardei os documentos dentro do forro velho do colchão e fui fazer o jantar. Onde você estava? A minha mãe perguntou quando entrei na cozinha. Fui na Caritas ver se eles têm lista de pensão para idoso. Ela fez uma cara de pena. Ah, filha, vai achar um lugarzinho, vai. Tem bastante pensão por aí. Bastante pensão. Como se eu fosse cachorro de rua procurando abrigo. Vou achar, mãe, não se preocupa. Naquela noite, deitada no meu quartinho, olhei para o teto rachado e sorri. Sorri sozinha no escuro. Porque pela primeira vez na vida eu tinha poder. Poder de verdade. E eles não faziam ideia. As semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Acordar todo dia, servir café para o homem que tinha me roubado, lavar a roupa da minha mãe que tinha deixado, ouvir a Cíntia reclamar que o bolo estava seco, que a casa estava empoeirada, que eu era lenta, mas eu aguentei. Porque o Dr. Siqueira ligava toda semana com novidades. Dona Antônia, descobri uma coisa interessante. A casa não está só no nome do seu padrasto. Está com uma garantia hipotecária de um empréstimo que a Cíntia fez em 2023. Empréstimo? R$ 300.000. Para abrir uma loja de roupas. A loja faliu em 6 meses. A dívida está ativa. O banco pode executar a qualquer momento. Eles sabem disso? O Genivaldo provavelmente não, mas a Cíntia sabe e está desesperada. Por isso apressa em vender a casa. Ela precisa quitar a dívida antes do banco executar. Eu ri. Então eles não querem comprar apartamento menor. Eles precisam. Exatamente. E tem mais. O Roberto deve 120.000 para agiotas. Eu tenho os nomes, as datas. Ele apostava em site ilegal de cassino online. Perdeu tudo. Eu sentei na cama. Eles estão quebrados. Completamente. A única coisa que sustenta aquela família é a aposentadoria do seu padrasto e o aluguel de uma kitnet que ele tem no Cambuí. Mais nada. Se a casa for executada, eles literalmente não têm para onde ir. Perfeito, eu disse, e não senti um pingo de culpa. Dona Antônia, tenho uma sugestão. Que tal a senhora aparecer com a solução? Como assim? A senhora vai lá e oferece comprar a casa, pelo valor que eles estão pedindo, à vista. Eu gelei. Mas aí eles vão saber que eu tenho dinheiro. Não se a senhora disser que conseguiu um empréstimo, ou que uma amiga da igreja vai emprestar, ou melhor ainda. Ele fez uma pausa. Que a Júlia conseguiu um financiamento estudantil e quer ajudar a avó. Compra a casa no nome de uma empresa que eu vou abrir para a senhora. Eles nunca vão saber que é sua até a hora que eu quiser que saibam. Era arriscado, mas era genial. Vou pensar, eu disse. Não precisei pensar muito, porque 3 dias depois a Cíntia chegou em casa aos berros. Era uma quinta-feira. Eu estava estendendo roupa no varal quando ouvi o portão bater. A Cíntia entrou feito furacão, o cabelo despenteado, a maquiagem borrada. Pai! Pai! Ela gritava. O Genivaldo saiu da sala. O que foi? O banco mandou intimação, eles vão executar a hipoteca. O silêncio que caiu no quintal foi pesado. O quê? O Genivaldo disse devagar. A dívida da loja. Eu te falei que ia dar jeito, que ia parcelar, mas eles não aceitaram. Agora mandaram oficial de justiça. A casa vai a leilão. Eu continuei estendendo a roupa, como se não tivesse ouvindo, mas cada palavra entrava como mel. Você fez empréstimo usando a minha casa como garantia sem me avisar?
O Genivaldo perguntou. A voz dele estava tremendo. De raiva ou de medo, não sei. Pai, eu precisava. A loja ia dar certo. Eu tinha certeza. Sua burra! Sua incompetente! Ele levantou a mão como se fosse bater nela. Não bateu, mas a Cíntia recuou, assustada. Você perdeu minha casa. Onde eu vou morar? Onde sua mãe vai morar? A gente vende antes, vende rápido, quita a dívida e ainda sobra para comprar um apartamento pequeno. Vender em quanto tempo? A imobiliária disse que pode demorar meses. E o banco? O banco vai esperar? 30 dias, a Cíntia chorou. A intimação dá 30 dias para quitar ou a casa vai para leilão público. Minha mãe apareceu na porta, pálida. Cíntia, que história é essa? Mãe, eu sinto muito, eu... Cala a boca! O Genivaldo gritou. Sua mãe tá com 82 anos. Onde ela vai morar se a gente perder esta casa? Foi quando eu me virei, bem devagar, com uma blusa ainda na mão. Posso ajudar? Eu disse. Eles olharam para mim como se tivessem esquecido que eu existia. Você? A Cíntia deu uma risada molhada de choro. Você não tem nem onde cair morta, Antônia. Como vai ajudar? Conheço uma pessoa que pode comprar a casa, eu disse. Calma, medida. À vista. O Genivaldo estreitou os olhos. Que pessoa? Uma senhora da igreja, Dona Matilde. Ela tá procurando casa para a filha que vai casar. Tem o dinheiro na poupança. Mentira. Dona Matilde existia, mas não tinha dinheiro nenhum. Quem ia comprar era a empresa fantasma que o Dr. Siqueira tinha aberto. Empreendimentos Santa Clara Ltda. Eu era a única sócia, mas eles não precisavam saber. À vista? O Genivaldo repetiu. À vista, pelo valor que vocês estão pedindo. 800 mil. A casa valia mais, valia 1 milhão fácil, mas eles estavam desesperados. E gente desesperada aceita qualquer coisa. Como você conhece essa mulher? Minha mãe perguntou desconfiada. Da missa. A gente conversa depois da comunhão. Olhei para os três. Mas se vocês não quiserem, tudo bem. Eu só tô tentando ajudar. Afinal, se a casa for a leilão, vocês não vão conseguir nem os 800. Vai sair por 500, 600. Vi o Genivaldo fazendo conta na cabeça. 800 mil. Menos 300 da dívida. Sobrava 500. Dava para comprar um apartamento de 2 quartos e ainda guardar uma reserva. Ela pode ver a casa quando? Ele perguntou. Amanhã, se vocês quiserem. No dia seguinte, o Dr. Siqueira apareceu com uma senhora que ele contratou para fazer o papel. Atriz aposentada. Ela entrou na casa, olhou tudo, fez perguntas, fingiu interesse. O Genivaldo mostrou cada cômodo com orgulho. A Cíntia sorria feito vendedora de loja. Eu fiquei na cozinha o tempo todo, lavando louça. Aceito, a falsa Dona Matilde disse no final. 800 mil, à vista, posso assinar na segunda-feira. O alívio no rosto do Genivaldo foi lindo de ver. No sábado, ele me chamou na sala. Tava com uns papéis na mão. Antônia, sua amiga vai mesmo comprar a casa? Vai, ela já separou o dinheiro. Ele pigarreou. Olha, eu reconheço que você ajudou a gente. Foi uma boa ação sua. Uma boa ação. Ele rouba 47 anos da minha vida, e eu oferecer uma solução para o problema da filha mimada dele é boa ação. De nada, eu disse. Então, pensando nisso, eu e sua mãe decidimos uma coisa. Ele mostrou os papéis. A gente vai te dar 5 mil reais para você alugar um lugar melhor, começar bem. 5 mil reais. De 800 mil. Menos de 1%. É muita generosidade, eu disse. E não estava sendo irônica. Para eles, realmente era. A gente também pensou que, se você precisar, pode jantar aqui aos domingos. Não precisa ficar sozinha o tempo todo. Aos domingos. Para eu continuar cozinhando para eles, provavelmente. Obrigada, eu disse. Na segunda-feira, assinamos. Cartório. A falsa Dona Matilde representando a Empreendimentos Santa Clara. O Genivaldo e a Eunice vendendo. TED de 800 mil reais na conta. Quitação da hipoteca na hora. Quando saímos do cartório, a Cíntia me abraçou.
pela primeira vez em 40 anos. Obrigada, tia. Você salvou a gente. Eu dei um tapinha nas costas dela. Imagina, é para isso que serve família, né? Naquela noite, jantamos todos juntos. Comida que eu fiz, como sempre. Mas eles estavam felizes, aliviados. O Genivaldo até abriu uma garrafa de vinho. Um brinde, ele disse, levantando a taça. A nossa nova fase, ao apartamento novo, a família. Todos bateram as taças. Eu bati também. E sorri. Porque eles não faziam ideia que em 30 dias, quando o prazo para desocupar a casa chegasse, quem ia aparecer na porta não seria a doce Dona Matilde. Seria eu. Nos dias seguintes, a casa virou um caos de mudança. Caixas para todo lado. A Cíntia separando o que levar, o que vender, o que doar. O Roberto apareceu com um caminhão para buscar os móveis que ele queria. Antônia, esse guarda-roupa do quarto de hóspedes você quer? Minha mãe perguntou. Era o guarda-roupa onde eu guardava minhas 2 mudas de roupa. Não, mãe, não tenho onde colocar. Verdade. Seu quartinho novo deve ser bem pequeno mesmo. Ela fez uma cara de pena. Mas vai ficar bonitinho. Você sempre teve jeito para deixar as coisas arrumadas. Jeito. 55 anos limpando a casa deles me deu jeito. Enquanto isso, eu me preparava. A Júlia tinha prestado o vestibular de novo, dessa vez para direito numa federal. Passou. Não precisava de dinheiro para a matrícula, mas eu chamei ela no quarto e contei tudo. Ela ficou meia hora sem falar, só olhando para mim, pro extrato que eu mostrei no celular. Vó, ela disse finalmente, você tá rica. Tô. E eles não sabem. Não sabem. E você vai... Vou destruir eles, filha, com calma, com cuidado, mas vou. Ela me abraçou e chorou. Chorou muito. Eles fizeram você de escrava, ela soluçou, a vida inteira, e ainda acharam pouco. Eu sei. O que eu faço para ajudar? Estuda, vira uma advogada foda, e quando tudo isso acabar, a gente almoça num restaurante chique. Você, eu e ninguém mais. Ela riu no meio das lágrimas. Fechado. 2 semanas antes do prazo de desocupação, o Genivaldo achou um apartamento. 65 metros, 2 quartos, garagem, 380 mil reais. Dava certinho no que sobrou da venda. Amanhã a gente assina. Ele me contou, orgulhoso. Apartamento novo, elevador, portaria. Sua mãe merece esse conforto. Com certeza, eu disse. A senhora trabalhou a vida toda. Olhei para minha mãe. Merece descansar. Ela sorriu. Aquele sorriso que ela usava quando achava que estava sendo reconhecida. Trabalhou a vida toda. Eu que passei roupa, limpei chão, cozinhei, lavei banheiro por 5 décadas. Mas ela que trabalhou. No dia da assinatura do apartamento deles, eu fingi que tinha consulta médica. Saí cedo. Fui direto pro escritório do Dr. Siqueira. Tá tudo pronto? Perguntei. Tudo. O apartamento que eles vão comprar. Ele sorriu. Tem um pequeno problema. Que problema? Tá com uma dívida de IPTU de 5 anos, 28 mil reais, e uma ação de despejo movida pelo condomínio por falta de pagamento de taxas, mais 12 mil. Eu pisquei. E eles não sabem? O vendedor não informou. É golpe clássico. Vende rápido, recebe o dinheiro, some. Quem compra, descobre depois. E o pior, como tem ação judicial em andamento, o juiz pode bloquear o imóvel. Aí, eles perdem o apartamento e o dinheiro. Isso é legal? Não. Mas acontece. E o processo para recuperar o dinheiro leva anos. Anos que eles não têm. Eu devia ter sentido pena. Devia ter avisado eles. Mas tudo o que eu senti foi uma satisfação quente no peito. Deixa acontecer, eu disse. Tem certeza? Absoluta. Eles assinaram na terça-feira. Comemoraram com jantar num restaurante do centro. Me convidaram. Fui. Comi um filé que eu nunca poderia pagar com meus 200 reais de mesada. E ouvi o Genivaldo falar dos planos. Finalmente vou ter sossego. Aposentadoria garantida, apartamento quitado, sua mãe não vai precisar se preocupar com nada. E eu? Eu quase perguntei. Eu que limpei essa casa por 50 anos também vou ter sossego? Mas não perguntei. Só sorri e comi meu filé. 3 dias depois, a bomba estourou.
Eu estava no meu quartinho quando ouvi o grito. A Cíntia. Pai! Pai! Olha isso! Saí devagar. Eles estavam na sala. O Genivaldo segurava um papel, a mão tremendo. O que é? Minha mãe perguntou. Notificação, do juiz. O apartamento está bloqueado. Tem uma ação de despejo. Não podemos entrar. Silêncio. Como assim? A Cíntia pegou o papel. Isso é erro. Tem que ser erro. Não é erro, o Roberto disse, lendo por cima do ombro dela. Olha aqui. Dívida de IPTU, dívida de condomínio, ação movida há 2 anos. O dono anterior vendeu sabendo. Mas a gente pagou, minha mãe chorou. 380 mil. E perdemos, o Genivaldo disse. A voz dele saiu quebrada, de velho. Pela primeira vez ele pareceu ter 85 anos. O advogado que eu consultei disse que o processo para recuperar o dinheiro pode levar 5, 6 anos. E não tem garantia. A Cíntia sentou no chão. A gente não tem mais casa. E o prazo para sair daqui é sexta-feira, o Roberto completou. Eles se olharam. 3 dias. Eles tinham 3 dias para achar onde morar. Vocês podem ficar no meu apartamento, a Cíntia ofereceu, mas a voz dela não tinha convicção nenhuma. É apertado, mas... Seu apartamento tem 40 metros, Cíntia, o Genivaldo disse cansado. Como vai caber 4 adultos e 2 crianças? A gente se vira. Não dá. Minha mãe olhou para o Roberto. Filho. Ele desviou o olhar. Mãe, eu tô morando num quarto alugado. Nem cama direito eu tenho. Foi quando todos olharam para mim. Eu estava encostada na parede, braços cruzados, assistindo. Antônia, o Genivaldo disse. Você já achou seu quartinho? Achei. Onde? Num prédio no Cambuí. Quanto de aluguel? 2.500. Ele piscou. Com que dinheiro você vai pagar isso? Arrumei um trabalho. Cuidadora de idosos. Ganho 3.200. Outra mentira, mas necessária. Esse lugar tem espaço para mais gente? Olhei para ele, para os olhos dele. Vi medo ali. Medo real. Não, eu disse. É uma kitnet. Mal cabe eu. Antônia, minha mãe veio até mim. Segurou minhas mãos. As mãos dela estavam geladas. Filha, a gente precisa de ajuda. Só por uns meses, até resolver a situação do apartamento. Filha. Ela me chamou de filha. 55 anos morando junto e ela mal usava meu nome. Agora eu era filha. Mãe, eu não tenho como ajudar. Mal tenho espaço para mim. A gente paga, o Genivaldo disse. A gente divide o aluguel. A gente... Com que dinheiro? Eu perguntei. O senhor gastou tudo no apartamento que perdeu. Ele abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. Antônia, pelo amor de Deus, a Cíntia chorou. A gente é família. Família. Respirei fundo. Família, eu repeti. Igual quando vocês negaram dinheiro para a faculdade da Júlia? Ou quando me deram 5.000 reais de 800 mil da venda da casa? Ou quando me chamaram de erro? O Genivaldo ficou vermelho. Eu estava nervoso. Não foi por mal. 47 anos, Genivaldo, eu disse. A voz saiu baixa, mas firme. 47 anos vocês me trataram como empregada, como peso, como nada. Antônia, agora vocês querem que eu ajude, querem que eu seja família. Olhei para cada um deles. Sinto muito, mas não. Saí da sala, fui pro meu quarto, tranquei a porta e sorri. Na quinta-feira de manhã, acordei com batidas na porta do quarto. Antônia, Antônia, abre aqui! Era a Cíntia. A voz dela saía desesperada. Abri a porta. Ela estava com olheiras enormes, o cabelo desarrumado. Não tinha dormido. Preciso falar com você. Fala. Aqui não. Vamos tomar um café na padaria? Achei estranho, mas concordei. Nos arrumamos e fomos até a padaria da esquina. Ela pediu pão na chapa e café com leite. Eu pedi só café. A gente sentou num canto. Antônia, ela começou, mexendo no açúcar sem olhar para mim. Eu sei que que eu não fui uma boa irmã para você. Esperei, ela continuou. Eu fui criada vendo meu pai tratar você diferente. E eu achei que era normal, sabe?
Achei que era assim que tinha que ser. Ela limpou uma lágrima. Mas não era. E eu sinto muito. Pedido de desculpas. Depois de 40 anos. Tá, eu disse. Meu pai tá destruído. Ele perdeu tudo. E minha mãe... Ela engoliu seco. Minha mãe chorou a noite inteira. Ela tem 82 anos, Antônia. Ela não aguenta morar na rua. Ninguém falou em rua. Mas é o que vai acontecer. Amanhã a gente tem que sair da casa e não temos para onde ir. Ela segurou minha mão. Por favor, só por um tempo. A gente dorme no chão, na sala, onde você quiser. Mas ajuda a gente. Olhei para a mão dela em cima da minha. Unhas feitas, anel de ouro, pulseira. Mesmo falida, ela ainda tinha mais que eu tive a vida inteira. Cíntia, eu disse devagar. Quando eu tinha 18 anos, eu ganhei uma bolsa parcial na faculdade. Lembra? Ela piscou. Não. Claro que não lembra. Você tinha 6 anos, mas seu pai lembra. Eu pedi para ele me ajudar. R$ 1.200 por semestre. Ele disse não. Antônia, isso foi há 40 anos. 45, eu corrigi. E sabe por que eu tô contando isso? Porque naquele dia, quando eu chorei no meu quarto, ninguém bateu na porta para me consolar. Ninguém me levou para tomar café. Ninguém pediu desculpas. Ela tirou a mão. Vocês me usaram por quase 5 décadas. Me fizeram acreditar que eu não prestava para nada. E agora, quando precisam, eu sou irmã. Levantei da mesa. Sinto muito, Cíntia. Mas não. Saí da padaria. Ela não veio atrás. Quando voltei para casa, o clima estava pesado. O Genivaldo estava no telefone, tentando negociar com o dono do apartamento. Sem sucesso. Minha mãe estava deitada no sofá, uma toalha molhada na testa. Pressão alta, a Cíntia explicou. Fui para o meu quarto e liguei para o Dr. Siqueira. Como tá aí? Ele perguntou. Desmoronando, exatamente como planejado. E você, tá aguentando? Tô, mas quero acelerar. Acelerar como? Amanhã é sexta. Eles têm que sair. Quero estar lá quando acontecer. Dona Antônia, a senhora tem certeza? Ver a família na rua pode ser... Eu tenho certeza, eu disse. Eles me viram como nada por 47 anos. Agora é minha vez de ver. Ele suspirou. Tá bem. Vou preparar os documentos. A senhora vai se revelar como proprietária? Vou, na hora da desocupação. Vai ser um choque violento. Eu sei. E depois, a senhora quer processar criminalmente? Pensei. Processar o Genivaldo por ocultação de documento daria cadeia. Ele tinha 85 anos. Provavelmente pegaria regime semiaberto ou prisão domiciliar. Seria mais humilhação pública que punição real. Ainda não decidi, eu disse. Primeiro quero que eles percam tudo. Depois a gente vê. Na sexta-feira, acordei às 5 da manhã como sempre. Mas dessa vez eu não fiz café para ninguém. Me arrumei. Roupa simples, mas limpa. Prendi o cabelo. Calcei o sapato menos velho que eu tinha. A casa estava cheia de caixas. Alguns móveis já tinham sido levados. Outros iam ficar porque não tinham para onde ir. O sofá grande da sala, a mesa de jantar de 6 lugares, a cristaleira. Tudo ia ficar. Às 9 horas, a campainha tocou. Era o oficial de justiça. E com ele, o Dr. Siqueira. O Genivaldo abriu a porta, a cara amarrada. Já vamos sair. Não precisa pressionar. Senhor Genivaldo, o oficial disse educado. Estou aqui para fazer a vistoria de desocupação. A proprietária pediu minha presença. A dona Matilde? Minha mãe perguntou, aparecendo atrás dele. Não exatamente, o Dr. Siqueira disse. E olhou para mim. Eu estava parada no corredor, encostada na parede, assistindo. A proprietária é a dona Antônia Maria dos Santos. O silêncio que caiu foi absoluto. O quê? O Genivaldo disse. A Empreendimentos Santa Clara, que comprou este imóvel, pertence integralmente à dona Antônia. O Dr. Siqueira abriu a pasta. Aqui está o contrato social. E aqui a escritura de compra e venda, tudo registrado e legal. A Cíntia olhou para mim como se eu tivesse crescido 3 cabeças. Você? Você comprou a casa? Comprei.
Com que dinheiro? O Roberto perguntou. Caminhei até a sala. Devagar. Sentei na poltrona que era do Genivaldo. A poltrona onde ele sentava todo dia para ler jornal enquanto eu limpava o chão. Com o dinheiro que meu pai deixou para mim, eu disse. Em 1965. O Genivaldo ficou branco. Branco que nem papel. Você achou... Achei. Tirei do bolso o envelope amarelado. Tava escondido numa caixa. No meu quarto. A carta que vocês abriram em 79 e nunca me entregaram. Joguei o envelope na mesa de centro. Ele caiu perto da xícara de café frio da minha mãe. Meu pai depositou dinheiro num fundo de investimento quando eu nasci, para eu estudar, para eu ter futuro. Olhei para o Genivaldo. O senhor tentou sacar em 79. Tem até o recibo. Mas não conseguiu porque estava no meu nome. Então escondeu. E me fez de empregada por 47 anos. Antônia, eu posso explicar. Ele começou. Pode? Eu levantei. Explica então. Explica por que o senhor destruiu minha vida. Por que me impediu de estudar. Por que me fez acreditar que eu não prestava para nada. Ele abriu a boca. Fechou. Não tinha explicação. Foi a minha mãe quem falou. Eu não sabia, ela disse baixinho. Antônia, eu juro que não sabia. Sabia sim, mãe. Peguei outro papel da bolsa. Essa é a cópia da carta que estava na gaveta da senhora, na pasta de documentos antigos, com letra da senhora na margem. Genivaldo tentou tirar, mas não deixaram. Ela sentou no sofá, as mãos tremendo. A senhora sabia, e escolheu ele, escolheu o dinheiro dele, a segurança dele, e me deixou para trás. Eu tinha que sobreviver, ela gritou de repente. Eu tinha 28 anos, viúva, sem profissão, com uma filha pequena. O Genivaldo era minha única chance. E eu era sua filha, eu gritei de volta. E foi a primeira vez na vida que eu gritei com ela. Eu era sua responsabilidade, e a senhora me vendeu. O choro dela veio alto, dramático, mas eu não senti nada, nem pena, nem raiva, nada. Quanto tem nesse fundo? O Roberto perguntou. Sempre prático. Tinha 8.500.000, eu disse. Resgatei metade, o resto tá rendendo. A Cíntia caiu sentada numa caixa. 8 milhões. Enquanto eu lavava suas roupas por R$ 200 por mês, eu completei. Enquanto eu dormia num quartinho de fundos, enquanto vocês me chamavam de erro. O Genivaldo deu um passo para frente. Antônia, a gente pode conversar. A gente pode... Pode o quê? Me oferecer 5.000 de novo? Ri. Não, obrigada. Eu vim aqui só para uma coisa, para ver vocês saindo da minha casa. Sua casa? Minha mãe chorou. Essa era nossa casa. A gente morou aqui por 30 anos. E eu morei por 55. E nunca foi minha. Mas agora é. Olhei para o oficial. Senhor, pode fazer a vistoria? Ele fez. Cômodo por cômodo. Anotou o que estava ficando, o que estava sendo levado. O doutor Siqueira acompanhou. Quando terminaram, o oficial entregou o papel para o Genivaldo assinar. Senhor, o prazo para desocupação é até às 18 horas de hoje. Após esse horário, qualquer pertence que permanecer no imóvel será considerado abandonado. O Genivaldo assinou com a mão tremendo. Vocês vão nos jogar na rua? A Cíntia perguntou. Você vai fazer isso com a gente? Eu não tô jogando ninguém na rua, eu disse. Vocês têm o dia todo para achar onde ficar. É mais tempo do que me deram. Antônia, por favor. Minha mãe veio até mim, tentou segurar minha mão. Eu recuei. Não me toca, mãe. A senhora perdeu esse direito. Peguei minha bolsa. Vou voltar às 6 da tarde. Espero que tudo esteja vazio. Saí da casa. Da minha casa. Entrei no Uber que eu tinha chamado e fui embora. O doutor Siqueira ligou às 4 da tarde. Dona Antônia, eles ainda estão aí? Ligaram para todo mundo que conhecem. Ninguém pode ajudar. E agora? A Cíntia conseguiu um hotel barato para eles ficarem por uns dias. Mas o dinheiro só dá para uma semana. Problema deles. A senhora quer mesmo ir até o fim? Quero. Mas, doutor Siqueira, uma coisa, a Júlia, ela não pode ficar sem teto. A menina é maior de idade, não mora oficialmente na casa.
Eu quero que ela more comigo, no apartamento que eu vou alugar. Pode providenciar? Claro. Aliás, sobre isso. A senhora ainda quer alugar ou prefere comprar? Comprar. Quero um lugar meu, de verdade. Tenho algumas opções. Apartamentos bons no Cambuí, no Taquaral, entre 500 e 800 mil. Marca visitas para a semana que vem. Às 6 em ponto, voltei para casa. Todas as caixas tinham ido. Os móveis grandes tinham ficado. A casa estava vazia, mas cheia ao mesmo tempo. O Genivaldo, a minha mãe, a Cíntia e o Roberto estavam na porta, com malas, esperando o táxi que iam dividir até o hotel. Eu subi os degraus. Parei na frente deles. As chaves, eu disse. O Genivaldo tirou do bolso. 3 chaves no chaveiro velho de metal. Me entregou sem olhar nos meus olhos. Antônia, ele disse, a voz quebrada. Eu sinto muito, por tudo. Olhei para ele, para os olhos fundos, para os ombros curvados, para as mãos tremendo. 85 anos, parecia ter 100. O senhor sente que foi pego, eu disse. Não sente pelo que fez. Eu fui burro, eu achei que aquele dinheiro não ia fazer diferença. Achei que você ia ficar bem aqui com a gente. Ficar bem? Sendo escrava? Eu nunca te vi assim. Eu te via como parte da família. Parte que lava, passa, cozinha e limpa. Essa parte. Ele baixou a cabeça. O táxi chegou. Buzinou. Vamos, a Cíntia disse, pegando a mala da mãe. Eles desceram os degraus. Entraram no carro. 4 adultos e as malas espremidas num Corsa velho. Antes de entrar, minha mãe olhou para mim. Você está cometendo um erro, ela disse. Família é família. Você vai se arrepender. Pode ser, eu respondi. Mas vai ser meu erro, minha escolha. Pela primeira vez na vida, eu escolho. O carro partiu. Eu entrei na casa, na minha casa. Fechei a porta, e o silêncio que caiu foi o mais bonito que eu já ouvi na vida. Nos dias seguintes, comecei a transformar a casa. Mandei limpar tudo profundamente. Pintei as paredes. Troquei as cortinas velhas por persianas modernas. Comprei móveis novos. Uma cama king size para o quarto principal. Um sofá confortável. Uma mesa pequena, só para 2 pessoas. Transformei o quarto da Cíntia num escritório. Comprei computador, livros, uma escrivaninha linda de madeira clara. Ali ia ser meu cantinho de estudo. O quarto do Roberto virou biblioteca. Prateleiras do chão ao teto. Comprei clássicos, romances, livros de direito. Tudo que eu sempre quis ler e nunca pude. Meu quartinho de fundos, aquele cubículo onde eu dormi por décadas, virou despejo. Coloquei lá dentro tudo que era velho, tudo que lembrava o passado. Fechei a porta. Um dia ia decidir o que fazer, mas não agora. E o quarto de hóspedes, o melhor da casa, virou o quarto da Júlia. Ela se mudou numa terça-feira. Chegou com 2 malas e um sorriso nervoso. Vó, você tem certeza? Tenho, filha. Essa é sua casa agora. Ela olhou para o quarto. Cama nova, escrivaninha, armário espaçoso. Começou a chorar. Ninguém nunca fez nada assim por mim. Agora fez. Abracei ela. Você estuda, se forma, vira a melhor advogada de Campinas. E quando eu ficar velhinha de verdade, você cuida de mim. Fechado? Fechado. A Júlia começou a faculdade de Direito na Unicamp. Acordava cedo, estudava até tarde. Tava adorando. Todo domingo a gente almoçava junto, só nós 2, sem pressa, sem servir ninguém. Enquanto isso, eu me matriculei num cursinho pré-vestibular para a 3ª idade. Aos 63, ia tentar de novo. Direito, como sempre quis. Uma tarde, a Júlia chegou da faculdade com uma notícia. Vó, encontrei a Cíntia hoje. Gelei. Onde? No ônibus. Ela estava voltando do trabalho. Trabalho? Ela conseguiu emprego de vendedora numa loja de departamentos. Ganha um salário mínimo mais comissão. A Júlia hesitou. Ela perguntou de você. E você disse o quê? Que você tá bem, que tá morando na casa, que tá estudando. Ela me olhou. Vó, ela chorou. Disse que tá morando num apartamento minúsculo com o marido e os filhos, que o pai dela e a avó estão num asilo.
Senti um aperto no peito. Asilo? Público. Pelo SUS. Ela disse que não tinha como cuidar deles. O Genivaldo e minha mãe num asilo público. Dividindo quarto com estranhos, comendo comida requentada, esperando visita que não vem. Exatamente o que eles iam fazer comigo. E o Roberto? Sumiu. Deve dinheiro para tanta gente que tá se escondendo. Fiquei quieta, processando. Vó, a Júlia disse baixinho, eles estão pagando pelo que fizeram, mas você acha que já não foi o suficiente? Você acha que foi? Perguntei de volta. Eu não sei. Só sei que você parece cansada. E não é cansaço de corpo, é cansaço de carregar raiva. Ela tinha razão. Eu estava cansada. Cansada de pensar neles, de planejar cada passo da vingança, de acordar todo dia com aquele peso no peito. O que você acha que eu devia fazer? Perguntei. Acho que você devia viver, de verdade, sem olhar para trás. Pensei nisso por dias e finalmente tomei uma decisão. Liguei para o Dr. Siqueira. Quero fazer uma coisa. 2 coisas, na verdade. Diga. Primeira, quero processar o Genivaldo e minha mãe criminalmente, por ocultação de documento e apropriação indébita tentada. Mas não quero cadeia. Quero uma sentença alternativa. Serviços comunitários. Quero que eles trabalhem de graça como eu trabalhei. Isso é possível. Dada a idade deles, o juiz provavelmente vai aceitar. Segunda coisa. Quero criar um fundo para pagar o asilo particular para os 2. Não luxuoso, mas digno, com comida boa, quarto individual, assistência médica. Ele ficou em silêncio por um momento. Dona Antônia, por quê? Porque eu não quero ser como eles, eu disse. Eu não quero que minha vitória seja na crueldade. Quero que seja na dignidade. A senhora tem certeza? Tenho, mas tenho uma condição. Eles nunca podem saber que eu pago. Vão pensar que é um programa do governo, e não quero visita, não quero contato. Quero que eles fiquem lá, seguros, alimentados, e eu siga minha vida, separada. Entendido. Vou providenciar tudo. O processo criminal levou 6 meses. O Genivaldo e a Eunice foram condenados a 2 anos de serviços comunitários. Ele ia trabalhar numa biblioteca pública organizando livros, ela numa creche ajudando na cozinha. Quando a sentença saiu, eu não fui ao tribunal. Não quis ver. O Dr. Siqueira me ligou. Foi aplicada. Eles vão cumprir 8 horas por semana cada um. Ótimo. E o fundo pro asilo tá ativo. Eles se mudam mês que vem. Obrigada, doutor. Dona Antônia, posso dar minha opinião pessoal? Pode. A senhora é uma mulher melhor do que eles mereciam. Desliguei e chorei. Mas dessa vez não era de tristeza. Era de alívio. 2 meses depois, passei no vestibular. Direito na PUC de Campinas. Aos 63 anos, ia realizar o sonho de 45 anos atrás. No meu primeiro dia de aula, a Júlia me acompanhou até a porta. Tá nervosa, vó? Muito. Vai dar tudo certo. Ela me abraçou. Você merece isso. Entrei na sala. Sentei numa carteira do meio. Peguei o caderno novo, a caneta que eu comprei numa papelaria chique do shopping. Olhei em volta. Tinha gente da minha idade. Tinha gente mais nova que a Júlia. Todos ali por um motivo: recomeçar. Quando a professora entrou e começou a falar sobre introdução ao direito, eu sorri. Pela primeira vez em 63 anos, eu estava exatamente onde queria estar. O semestre na faculdade passou voando. Provas, trabalhos, seminários. Eu que achava que minha cabeça estava velha demais para estudar, descobri que não. Descobri que eu adorava direito civil, que direito penal me deixava fascinada, que constitucional era complexo, mas lindo. Fiz amizade com 2 colegas da minha idade. Dona Vera, 58 anos, viúva que sempre quis estudar, e Dona Sônia, 61, divorciada que resolveu recomeçar. A gente formou um grupo de estudos. Toda terça e quinta, depois da aula, ia para uma cafeteria perto da faculdade tomar cappuccino e revisar matéria. Cappuccino. Eu que nunca tinha tomado nada mais sofisticado que café coado, agora pedia cappuccino com canela.
e pagava com meu cartão de crédito sem olhar o preço. Um dia, a dona Vera me perguntou: Antônia, você sempre foi tão decidida assim? Não, eu respondi. Passei a vida inteira deixando os outros decidirem por mim. Isso aqui é novo. Pois está linda em você, essa segurança. Segurança. Era isso que eu sentia. Pela primeira vez eu me sentia segura. Financeiramente, emocionalmente, em todos os sentidos. A Júlia se formou em Direito 3 anos antes de mim. Ela fez a faculdade em 4 anos, eu ia levar 6 por fazer meio período. No dia da formatura dela, eu estava na primeira fila, chorando feito boba. Quando chamaram o nome dela, quando ela subiu no palco de beca e capelo, eu pensei: conseguimos. Nós duas conseguimos. Ela passou na OAB de primeira. Começou a estagiar no escritório do Dr. Siqueira. Ele adorou ter ela lá. Essa menina vai longe, ele me disse. Inteligente, dedicada, ética. Você criou bem, dona Antônia. 2 anos depois da mudança para casa, eu finalmente decidi o que fazer com o quartinho de fundos. Aquele cubículo onde eu dormi por tanto tempo. Esvaziei tudo. Joguei fora a cama estreita, o armário velho, as caixas de recordações ruins. Pintei de branco. Coloquei um tapete fofinho, algumas almofadas. Transformei num cantinho de leitura. Nada mais. No dia que terminei, sentei lá dentro, no chão, encostada na parede. Olhei para o espaço vazio, limpo, claro. Acabou, eu disse em voz alta. Você não me prende mais. Foi nesse período que a Cíntia tentou entrar em contato. A Júlia chegou em casa uma noite com um bilhete. Vó, a Cíntia me deu isso hoje. Me encontrou de novo no ponto de ônibus. Abri o papel. Era um bilhete escrito à mão, com a letra tremida da Cíntia. Antônia, sei que não tenho direito de pedir nada, mas preciso falar com você. Só uma vez, por favor. Vou estar na Praça Carlos Gomes no sábado às 10 horas. Se você não for, eu entendo. Cíntia. Olhei para o bilhete por muito tempo. Você vai? A Júlia perguntou. Não sei. Você acha que devo? Acho que você só deve fazer o que te deixar em paz. No sábado, acordei cedo. Fiquei na dúvida até às 9h30. Finalmente, decidi ir. Não por ela, mas por mim. Para fechar esse capítulo de vez. Cheguei na praça às 10h05. Ela já estava lá, sentada num banco, com uma sacola plástica no colo. Quando me viu, levantou rápido. Ela estava diferente, mais magra. O cabelo com raiz grisalha aparecendo, mal pintado. Roupa simples, tipo que eu usava quando morava com eles. Não tinha mais nada da Cíntia metida, da Cíntia de salão toda semana. Você veio, ela disse, e a voz saiu aliviada. Vim, mas não tenho muito tempo. Mentira. Eu tinha o dia inteiro livre, mas não queria que ela soubesse. Eu sei. Obrigada mesmo assim. Ela apontou para o banco. Senta. Sentamos. Ficamos em silêncio por um momento. Ela mexia na sacola, nervosa. Eu vim te pedir desculpas, de verdade dessa vez. Ela olhou para mim. Eu passei os últimos anos pensando no que a gente fez com você, no que eu fiz, e eu não tenho desculpa. Não tem mesmo, eu concordei. Eu fui criada achando que era melhor que você, que merecia mais. Meu pai sempre tratou você diferente e eu nunca questionei. Eu deveria ter questionado. Deveria. Quando você comprou a casa, quando descobri do dinheiro... Antônia, eu fiquei com raiva primeiro, com inveja, achei injusto. Ela deu uma risada amarga. Injusto. Eu achei injusto você ter dinheiro depois de a gente te explorar a vida inteira. Consegue acreditar? Consigo. É exatamente o que eu esperava que você sentisse. Mas depois que eu comecei a trabalhar de vendedora, a ganhar salário mínimo, a ver o dinheiro não dar para o mês, eu entendi. Eu entendi o que você sentiu todos esses anos. Não, eu disse firme. Você não entendeu, porque você trabalha e recebe. Eu trabalhava e não recebia nada. Você tem dignidade no seu emprego. Eu não tinha. Você pode sair quando quiser. Eu não podia. Não é a mesma coisa. Ela baixou a cabeça. Tem razão.
Ficamos em silêncio de novo. Como estão seus filhos? Eu perguntei. Por educação. Bem, crescendo. A escola é pública agora, mas é boa. Eles reclamaram no começo, mas se adaptaram. Ela suspirou. Meu casamento não tá bem. Meu marido me culpa por tudo. Pela casa que perdemos, pelo padrão de vida que caiu. Um dia desses ele disse que se arrependeu de casar comigo. Sinto muito. Não sente, né? Não, eu admiti. Não sinto. Ela assentiu. Eu mereceria se você ficasse feliz com minha desgraça. Eu não fico feliz, mas também não sinto pena. Justo. Ela abriu a sacola. Eu trouxe uma coisa. Achei quando estava arrumando as coisas da casa antes de sair. Tirou um porta-retratos velho. Era uma foto minha com meu pai. Eu devia ter uns 3 anos. Ele estava me segurando no colo, sorrindo para a câmera. Eu nunca tinha visto essa foto. Tava no meio dos álbuns da minha mãe. Achei que você ia querer. Peguei o porta-retratos. Passei o dedo pela foto. Meu pai parecia tão jovem, tão feliz. Obrigada, eu disse. E dessa vez foi sincero. Antônia, eu não vim aqui pedir dinheiro, nem pedir para você perdoar a gente. Sei que não mereço perdão. Só vim dizer que eu entendo agora. E que se eu pudesse voltar no tempo, faria diferente. Mas não pode. Não posso. Ela se levantou. Vou te deixar em paz agora. Só queria que você soubesse que eu sei que você não era o erro. A gente que era. Meu pai, minha mãe, eu. A gente que errou. Você sempre foi vítima. Ela começou a ir embora. Parou, se virou. Você tá feliz agora? De verdade? Olhei para ela. Para aquela mulher que tinha sido criada na riqueza e agora estava na pobreza, que tinha me desprezado e agora me pedia perdão. Tô, eu disse, muito feliz. Ela sorriu. Foi um sorriso triste. Ainda bem, alguém nessa família merece ser. E foi embora. Fiquei sentada no banco por mais meia hora, olhando a foto, pensando em tudo. Liguei para Júlia. Filha, você pode me buscar aqui na praça? Claro, vó. Tudo bem? Tudo. Só quero ir num lugar. Quando ela chegou, pedi para ela me levar no asilo onde o Genivaldo e minha mãe moravam. Vó, você tem certeza? Tenho. Só quero ver. De longe. Não vou falar com eles. O asilo era simples, mas limpo. Jardim bem cuidado, pintura nova, recepção organizada. O fundo que eu criei garantia que eles tivessem o básico com dignidade. Quarto individual, 3 refeições, atividades, assistência médica. Ficamos no carro, do outro lado da rua. Depois de uns minutos, vi eles saindo para a caminhada da tarde. O Genivaldo de andador. Minha mãe do lado dele, passo lento. Eles pareciam menores, mais fracos, mais velhos. Vó? A Júlia tocou minha mão. Tá sentindo o quê? Nada, eu disse. E era verdade. Não sentia raiva, não sentia pena, não sentia amor. Só sentia... nada. Vazio. Como olhar para estranhos na rua. É estranho, né? Passar a vida inteira ligada em alguém, mesmo que seja raiva, e de repente, nada. É libertador, eu corrigi. Vamos embora. 3 anos depois, me formei. Aos 66 anos, eu era bacharel em Direito. A Júlia organizou uma festa surpresa. Alugou um salão pequeno, convidou meus colegas da faculdade, os professores, o doutor Siqueira, alguns vizinhos. Quando entrei e vi todo mundo gritando "Parabéns!", eu chorei. Chorei tanto que borrou a maquiagem que a Júlia tinha me ajudado a fazer. Vó, para de chorar. Tá linda hoje, ela ria, enxugando minhas lágrimas. Tinha um bolo enorme com "Parabéns, doutora Antônia" escrito. Doutor? Ainda ia ter que passar na OAB para exercer, mas o título de bacharel já era meu. O doutor Siqueira fez um brinde. A dona Antônia que nos ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que a vingança mais doce é viver bem e que dignidade não tem preço. Todo mundo bateu palmas. Eu sorri tanto que doeu o rosto. Naquela noite, quando todos foram embora e eu estava em casa com a Júlia, sentadas no sofá comendo as sobras do bolo, ela me perguntou: Vó, se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa?
Pensei. Pensei de verdade. Mudaria tudo, eu disse. Mudaria o casamento da minha mãe com o Genivaldo. Mudaria eles terem escondido a carta. Mudaria os 47 anos perdidos. Mas não posso. Então, em vez de ficar pensando no que eu perdeu, eu penso no que eu ganhei. Ganhei você. Ganhei essa casa. Ganhei meu diploma. Ganhei minha liberdade. E isso basta? Basta e sobra. Passei na OAB 6 meses depois. De primeira, como a Júlia. Comecei a trabalhar como advogada voluntária num projeto de assistência jurídica para idosos. Ajudava gente como eu. Gente que tinha sido explorada, roubada, esquecida. Cada caso que eu ganhava, cada idoso que eu via recuperando dignidade, eu sentia que pagava a dívida. Não com quem me machucou, mas comigo mesma. Provava que meu pai tinha razão, que eu podia ser alguém, que eu podia fazer diferença. 1 ano depois da minha formatura, recebi uma ligação do asilo. Dona Antônia, é sobre o senhor Genivaldo. Meu coração apertou. O que foi? Ele teve um AVC, tá estável, mas pedindo para falar com a senhora. Fiquei em silêncio. A senhora vem? Não, eu disse. Mandem minhas melhoras, mas não vou. Ele tá insistindo muito. Eu sei, mas a resposta é não. Desliguei. Sentei na cama. Respirei fundo. A Júlia apareceu na porta. Vó, ouvi a ligação. Tudo bem? Tudo. Eu só precisava decidir. E decidi. Não vai visitar? Não, eu perdoei, filha. Perdoei por mim, não por eles. Mas perdoar não significa voltar. Não significa fingir que nada aconteceu. Significa soltar. E eu soltei. Ela me abraçou. Tá certo. O Genivaldo morreu 3 semanas depois, sem eu ter ido visitar. Quando o asilo ligou para avisar, eu agradeci a informação. Perguntei sobre o enterro. Eles disseram que a Cíntia ia cuidar. A senhora vai comparecer? Não. Entendido. Lamentamos a perda. Obrigada. Desliguei e continuei tomando meu café da manhã. Pão francês com manteiga, suco de laranja, café coado. O sol entrava pela janela da cozinha. A Júlia estava estudando jurisprudência na mesa. Era uma manhã de terça-feira normal. E continuou normal. À noite, acendi uma vela na sala. Coloquei a foto que a Cíntia tinha me dado, aquela do meu pai me segurando. Olhei para ela por um tempo. Pai, eu disse baixinho, obrigada. Obrigada por ter pensado em mim, por ter deixado algo para me salvar. Demorou 47 anos, mas chegou. E mudou tudo. A vela tremulou. Eu me formei. Sou advogada. Moro numa casa bonita. Tenho dinheiro. Tenho dignidade. Tenho a Júlia. Tenho amigos. Tenho vida. Sorri. Eu consegui, pai. Fui alguém. Como você queria. Apaguei a vela. Guardei a foto numa gaveta. E fui dormir. Minha mãe viveu mais 2 anos. Morreu dormindo, de causas naturais. O asilo ligou. Eu agradeci. Não fui ao enterro também. A Cíntia mandou mensagem pelo WhatsApp da Júlia. Sua avó morreu hoje. Funeral amanhã às 14 horas no cemitério da Saudade, caso queira se despedir. Não quis. Fiquei em casa, assisti um filme, fiz jantar, vivi. A Júlia me perguntou se eu estava bem. Tô, eu disse. Eu me despedem dela faz anos. Não preciso de um caixão para isso. Você não sente nada? Sinto alívio. Alívio de não sentir mais obrigação nenhuma. De estar livre. Completamente livre. Nos anos seguintes, a vida foi ficando cada vez melhor. Comprei um apartamento na praia, em Guarujá. Pequeno, 1 quarto só, mas com vista para o mar. Todo mês eu ia passar um fim de semana lá. Levava livros, sentava na varanda, ouvia o barulho das ondas. A Júlia se casou aos 28 com um rapaz ótimo, advogado também. Fizeram uma cerimônia pequena num sítio. Eu fui a madrinha. Usei um vestido azul marinho que comprei numa loja cara, sem olhar preço. Calcei um sapato confortável, mas elegante. Prendi o cabelo num coque. Quando ela entrou, de branco, caminhando com o pai de criação que ela escolheu, um tio que sempre foi presente, eu chorei. Mas era choro de felicidade pura. Na festa, ela fez um discurso. Eu queria agradecer a pessoa mais importante da minha vida.
Minha avó, Dona Antônia. Quando minha mãe morreu, eu não tinha ninguém. Ela me acolheu, me criou, me ensinou que dignidade não tem preço, que nunca é tarde para recomeçar, que a gente pode escolher nossa própria família. Todo mundo olhou para mim. Eu estava sentada numa mesa, tentando não chorar mais. Vó, levanta aqui. Levantei. Fui até ela. Ela me abraçou. Obrigada por tudo, por ser minha família de verdade. Obrigada a você, eu sussurrei, por me dar motivo para continuar quando eu achava que não tinha mais nenhum. Hoje, aos 72 anos, eu acordo sem despertador. Tomo café olhando o jardim da minha casa. Leio jornal de verdade, não mais jornal velho do vizinho. Vou para a academia 3 vezes por semana. Almoço com minhas amigas da faculdade. 2 tardes por semana. Trabalho no projeto de assistência jurídica. Semana passada, ajudei uma senhora de 80 anos a processar o filho que roubou a aposentadoria dela. Ganhamos. Ela chorou no meu ombro. Obrigada, doutora. A senhora salvou minha vida. De nada, eu disse. É para isso que eu tô aqui. Às vezes eu penso em tudo que aconteceu. Nos 47 anos roubados, no dinheiro escondido, na humilhação, na exploração. E eu penso, valeu a pena sofrer tudo aquilo para chegar aqui? A resposta é não. Não valeu. Ninguém devia passar por isso. Mas já que passei, já que sobrevivi, pelo menos transformei a dor em combustível. Transformei a raiva em ação. Transformei a humilhação em dignidade. E talvez seja isso que a vida é. Não evitar a dor, porque a gente não pode, mas decidir o que fazer com ela quando chega. Eu decidi não deixar ela me definir. Decidi que eu ia ser mais que a vítima, mais que a vingadora, mais que a filha rejeitada ou a irmã explorada. Decidi que eu ia ser a Antônia. Simplesmente a Antônia. Advogada, estudante eterna, amiga, avó, mulher livre. A brisa de Guarujá entrava pela janela aberta do apartamento. Eu estava sentada na varanda, pés para cima, lendo um romance policial. Na mesa do lado, uma xícara de chá de hibisco esfriando. Meu celular tocou. Era a Júlia. Vó, consegui! Conseguiu o quê? A promoção. Virei sócia júnior do escritório. Larguei o livro. Filha, que maravilha! O doutor Siqueira me chamou hoje de manhã e deu a notícia. Eu vou ter meu nome na porta, vó. Siqueira Ramos em Associados. Meu nome. Você merece. Trabalhou tanto para isso. Quero comemorar com você. Tá aí na praia? Tô. Eu vou aí amanhã. A gente almoça naquele restaurante chique que você gosta. Meu convite. Fechado. Desliguei sorrindo. Olhei para o mar, as ondas quebrando na areia, o céu azul sem nuvem, um casal de idosos caminhando na orla de mãos dadas. Peguei o livro de novo, mas não consegui continuar lendo. Fiquei só olhando, pensando. 9 meses atrás, eu tinha destruído minha família. Tinha exposto a mentira de 47 anos. Tinha visto eles perderem tudo. Algumas pessoas diriam que eu exagerei, que fui cruel, que devia ter perdoado e seguido em frente. Mas essas pessoas não viveram 55 anos sendo tratadas como nada. Não lavaram roupa por décadas sem receber um centavo. Não ouviram "você é um erro" e acreditaram. Eu não destruí minha família, eu me salvei dela. E hoje, sentada nessa varanda, com dinheiro no banco, diploma na parede, neta bem-sucedida, amigos verdadeiros, eu posso dizer uma coisa: eu tô feliz. Feliz de verdade. Não aquela felicidade de propaganda, de foto editada, de sorriso forçado. Felicidade real, de acordar e não ter medo, de abrir a geladeira e escolher o que comer, de comprar um livro sem pesar no bolso, de tomar decisões sem pedir permissão, felicidade de ser livre. O dinheiro do meu pai não comprou minha felicidade, ele comprou minha liberdade, e com liberdade eu construí felicidade. Soube pelo doutor Siqueira que a Cíntia tá melhor. Separou do marido, mora sozinha num apartamento pequeno mas digno, trabalha como gerente numa loja agora. Os filhos cresceram. Ela não me procura mais. O Roberto apareceu uma vez, mandou mensagem pedindo uma ajuda. Bloqueei o número. Tem gente que acha que eu deveria ter ajudado, que deveria ter dividido a herança,
que família é família. Mas eu aprendi uma coisa nesses últimos anos: família não é sangue, é escolha, é respeito, é amor. E aquela gente nunca foi minha família. Foram meus algozes. Minha família é a Júlia. São as donas Vera e Sônia, minhas amigas da faculdade que almoçam comigo todo sábado. É o doutor Siqueira que acreditou em mim. São as clientes do projeto que me abraçam quando ganho um caso. Família é quem fica, quem respeita, quem ama. O sol começou a descer. O céu ficou laranja, depois rosa, depois roxo. Lindo demais. Entrei no apartamento. Troquei de roupa. Calcei um chinelo confortável. Peguei a bolsa. Desci e fui caminhar na orla. Passei pelo casal de idosos. Eles sorriram para mim. Sorri de volta. Passei por um grupo de amigas rindo alto, tomando água de coco. Passei por um pai ensinando o filho a empinar pipa. Passei pela vida acontecendo. E eu estava ali, fazendo parte. Não mais assistindo de longe. Não mais servindo à mesa enquanto outros comiam. Eu estava vivendo, de verdade. Pela primeira vez em 72 anos, eu estava vivendo minha própria vida. E sabe o melhor? Eu tô feliz. Feliz de verdade. Comenta aí de onde você tá vendo isso.